Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Antes da meditação na palavra de Deus, eu quero dizer que hoje pela manhã nós concordamos, em maioria da igreja, não termos culto no próximo domingo, por conta da movimentação de carnaval. Então nós não teremos culto nem na parte da manhã, nem no culto da noite. Então, por gentileza, divulgue, não é, para que não aconteça de alguém vir e deparar-se com a igreja fechada. Então, domingo que vem, será o domingo no meio do carnaval, nós não teremos culto na parte da noite. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra, eu quero pedir a todos os líderes de células e todos que fazem parte de uma célula, por gentileza, para se colocar em pé, por favor. Todos que fazem parte de uma célula. Agora, você que não faz parte de uma célula, com certeza não cairá sobre a cabeça as pragas do Egito. De jeito nenhum. Mas eu quero muito lhe encorajar a fazer parte de uma célula. Eu quero pedir a esses irmãos, por gentileza, não se esqueçam de que na terça-feira nós teremos o nosso primeiro encontro de células, ok? Eu conto muito com a presença de vocês, líderes de células, supervisores. O sucesso desse encontro vai depender de você. Se você convidar, mobilizar, fizer contato pessoal com cada membro da sua célula, evidentemente aqueles que estiverem estudando ou trabalhando não estarão aqui, mas os outros certamente estarão. Eu conto muito com o empenho dos irmãos, a dedicação dos irmãos para estarem aqui na terça-feira. Amém, meus irmãos? Né? Podem assentar. E a penúltima palavra é dizer que a inscrição do retiro, acho que ainda está aberta. Quem aqui ainda está aberta, né? Retiro começa no sábado, na UGB. Então, quem deseja participar do retiro, procure. Quem aqui está incumbido? No stand aqui fora, né, do Ministério Casa, você tem interesse em participar do retiro, você pode dirigir-se ao final do culto, ali no stand, e certamente a gente vai providenciar para que você faça parte do retiro. E a última palavra é lembrar do nosso congresso em abril, né? Na Igreja Batista Atitude, teremos lá a presença de um dos maiores treinadores de líderes, John Maxwell, com vários livros escritos, e a gente já está buscando hotel, porque aquele hotel que a gente ficou no ano passado, ele não vai ser mais possível, mas há uma gama enorme de hotéis ali na Barra da Tijuca. E nós temos quantas pessoas inscritas? 60 que pagaram. Então tem 40 vagas. Eu não estou pensando em buscar mais vagas, não é? Você procura a irmã Gláucia. Nós estamos providenciando o transporte daqui ao Rio, hospedagem no hotel, transporte do hotel até a igreja, ida e volta, hotel top, né? E também a inscrição para a gente receber treinamento. Então, por favor, procure, vai ser um tempo precioso para que nós sejamos encorajados na visão de ganhar pessoas para Cristo. Então, eu quero encorajá-lo a fazer rapidamente, ok? Temos ainda 40 vagas. Meus irmãos, nós estamos na nossa caminhada de pagamento do terreno, faltam 14 parcelas e a gente lançou o desafio de encerrarmos o pagamento em dezembro. Então, nós temos 10 meses para quitarmos 14 parcelas. Eu creio firmemente que se houver o empenho de toda a igreja, não é o empenho máximo de poucos, mas é um empenho moderado e até máximo de muitos, e com certeza eu estou crendo que a gente vai ter surpresas, eu estou crendo que Deus vai abençoar, não é? Então eu quero muito encorajar você a se envolver enquanto ainda há tempo, para que você possa dizer: eu fiz parte daquela história
de milagre. É um milagre, você sabe que é um milagre. Não há mais em Barra do Piraí, na redondeza, né, no raio aí de 1,5 quilômetro, um terreno nessa proporção, como esse que a gente adquiriu, né, por direção de Deus. Eram 42 parcelas, parecia tão longe, e agora só faltam 14 parcelas. Então, irmãos, é um desafio que eu lanço. Vamos ter uma festa em abril, né? É porque a gente não quer encorajar o irmão a dar mais do seu recurso. Não é isso. Mas é dar do seu trabalho. Não é você tirar do seu dinheiro para dedicar, não. Eu quero o seu trabalho, eu quero ver a sua dedicação. E com o esforço de todos nós já vamos começar a pensar em a festa de encerramento, de quitação do terreno. Eu estou muito empolgado, melhor, entusiasmado, não é? Entusiasmado, estar em teose em Deus. Eu estou muito entusiasmado com essa oportunidade, com esse privilégio de poder liderar a nossa comunidade nessa conquista. É um milagre, Nossa cidade não é uma cidade que dispõe de muitos recursos, não é? Dia desse eu conversava com um amigo pastor, e ele também, a igreja, se esforçando, comprou um terreno num bairro, e está difícil para construir. Eu compartilhava com ele, eu dizia assim: colega pastor, não tem explicação. Nós estamos vivendo o favor de Deus. Não tem explicação. Favor de Deus, né? É o favor de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tem ninguém rico. A nossa igreja tem fama na cidade de ser igreja de rico. Eu não sei se eles estão aqui no coro, né? Eu não sei. Mas não tem ricos aqui na igreja, né? Então é o esforço de todo mundo, Deus põe a mão e a coisa acontece. Então, envolva-se. Nós queremos terminar em dezembro. Eu creio que é possível. Eu estou me dedicando para isso, eu estou me empenhando para isso. Eu creio que é possível, para que nós encerremos essa etapa. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes pela aquisição desse terreno? Levante bem alto a mão. Olha, não é um presente de Deus, né? Às vezes eu venho aqui no terreno durante o dia e vou lá pertinho lá no fundo, onde vai ser o nosso espaço de oração. Aí eu me debruço olhando para o rio e eu fico dizendo: Deus, que coisa maravilhosa, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos fazer um espaço de oração, não é? Vai ser um espaço com uma área aberta, uma área fechada para o tempo de chuva. Na área fechada, a pessoa para entrar vai ter de tirar o sapato, entrar descalço para falar com Deus. Eu já estou até dizendo, porque eu aprendi uma coisa: a gente precisa visualizar. Não vai ser para namorar, para conversar, para bater papo, para ler a Bíblia e orar. Se ajoelhar, colocar o rosto no chão, e Deus vai fazer uma grande visitação na vida da nossa igreja e na nossa cidade, Barra do Piraí. Então, irmãos, eu vou lá e fico pensando: meu Deus, parecia impossível, né? Nós ousamos debaixo da mão de Deus e Ele vai abençoando. Compreende isso? Já temos a escritura, estamos honrando todo mês o pagamento do terreno. Então, eu estou dando essa palavra, veja bem, eu não estou dizendo que você dá mais dinheiro, não. Estou dizendo que você pode dar do seu trabalho. Do seu trabalho. Deus vai abençoar você, Deus vai, com certeza, suprir. Então, dê seu trabalho, para que em dezembro nós zeremos, né, que temos plenamente o pagamento do terreno, patrimônio para a igreja, para as outras gerações. Os jovens já estão usando, as crianças já estão usando. Você passar agora vai ver o estacionamento lotado de carro, tem carro na rua, né? Porque quando a gente vai largando as tendas, o Senhor vai correspondendo, vai abençoando, né? Então eu quero muito fazer esse desafio. Amém, meus irmãos? Nossa igreja começou pequena, né? Pouco mais de 30 pessoas, e o Senhor foi abençoando, e hoje a gente tem a alegria de ver tanta coisa bonita acontecendo. Amém? Eu vou orar, mas eu estou num dilema. Hoje pela manhã, hoje é meu aniversário, estou fazendo 64 anos, não parece, né? Mas 64 anos é tempo aberto, hein? Meu Deus. 64 anos, a ficha ainda não caiu, não, mas estou inteirão, né?
E hoje pela manhã eu preguei um sermão intitulado assim, presente que todo pastor gostaria de receber. Eu estou no dilema, porque eu não preguei o sermão todo, mas eu já tenho um outro sermão para essa noite, intitulado Escolhas, não é? Então, porque se eu não pregar o sermão que eu comecei hoje de manhã, se eu pregar daqui a 15 dias, já passou a data do aniversário. Não é verdade? Então, irmãos, eu vou orar e eu vou saber o que eu vou fazer. De repente eu prego os 2 sermões agora, né? Esses irmãos são tão amados, né? Mas eu vou pregar a palavra que Deus pôs no meu coração para essa noite, que é a palavra intitulada Escolhas. Quero falar sobre isso. Mas eu quero orar, eu vou orar, preste bem atenção. Eu vou pedir a Deus agora algo que talvez você não consiga dizer amém. Especialmente você que está visitando aqui. Eu vou pedir para Deus incomodar você. Eu vou pedir para Deus tirar o seu sono diante do que você vai ouvir. Então eu já vou anunciando para que você não seja surpreendido, você vai dizer amém ou não, mas eu vou pedir para Deus. Você, amigo querido, que frequenta essa igreja há tanto tempo, eu vou pedir, Senhor, provoca um incômodo que o camarada não se contenha. Eu vou pedir para Deus, eu estou falando antes que eu vou orar. Eu vou pedir para Deus que essa palavra te perturbe tanto, ou você sai daqui muito feliz, sai daqui muito aborrecido. Porque a gente está tratando de coisa eterna. Não é brincando de igreja, falando de eternidade. Amém? Então nós vamos ficar em pé, vamos orar. Quero também, mais uma vez, abraçar a irmã Joraci, que nessa semana sepultou seu esposo. Deus lhe abençoe a toda a família, né, que aqui está presente. Deus abençoe vocês, viu? Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Preciso um pouquinho só de grave aqui. Senhor Deus, este é o ponto alto do culto. É o momento da proclamação da palavra. E a minha oração é que o Senhor me dê, em primeiro lugar, graça. Eu não tenho coisa alguma de mim mesmo para dizer. O texto que eu vou ler é perturbador. Vamos ler, Senhor, várias porções da Tua palavra. E a minha oração é que ela gere incômodo, desconforto, que ela perturbe o coração, sobretudo daqueles que a têm ouvido e ainda não se posicionaram. Deus, eu quero pedir que a mensagem dessa noite tire o sono de algumas pessoas. Eu sei que é uma oração que gera muitas vezes inquietação, mas é no sentido, Pai, de provocar, sim, da parte do Senhor, atenção, porque estamos tratando de coisas muito sérias, que têm a ver com a eternidade. Pai, me usa, o vaso é limitado, é humano, é falho, mas a palavra é poderosa, é eficaz, é penetrante, e que nessa noite ela encontre corações receptivos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Jeremias capítulo 21. Jeremias capítulo 21, nós vamos ler várias passagens bíblicas, tomando como ponto de partida o versículo de número 8. O Senhor Deus levanta o profeta Jeremias, que é conhecido como profeta chorão, por conta do livro Lamentações de Jeremias. Deus o usa para dizer o seguinte, verso 8, capítulo 21. A este povo dirás,
Assim diz o Senhor: ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Assim diz o Senhor: ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eu quero nessa noite falar sobre escolhas. Escolher é decidir, decidir é escolher. Você sabia que durante o dia nós fazemos mais de 1000 escolhas? Ou tomamos mais de 1000 decisões? Desde aquelas que são sem importância, aquelas que são extremamente relevantes. Vamos pensar desde o momento em que a pessoa acorda. Ela escolhe ficar um pouco mais na cama ou levantar-se logo. Ela escolhe beber água primeiro ou fazer a sua higiene antes. Ela escolhe se vai tomar café puro, café com leite, café com mais leite, café com menos leite. Ela escolhe. Ela escolhe se vai passar manteiga no pão da parte esquerda, da parte direita. Escolha. Ela escolhe o sapato que vai usar, a roupa que vai vestir. Ela escolhe. Ela escolhe, chegando a hora do almoço, se vai pôr o feijão primeiro ou o arroz, ou se vai pôr o arroz primeiro e o feijão depois. Se escolhe se vai pôr o arroz embaixo, o feijão em cima. Portanto, a vida é feita de escolhas. Nós fazemos mais de 1000 escolhas por dia. Como eu disse, algumas não têm importância. Você está aqui nessa noite porque fez uma escolha, tomou uma decisão. Chuvoso tempo. Talvez tenha tido convites para outros lugares, mas escolheu vir aqui. Você escolheu vir aqui. Escolheu onde sentar, olha a escolha. Você escolheu ficar ao lado de alguém, é uma escolha. Você está escolhendo me ouvir atentamente, ouvir de forma desligada, escolha. Você escolhe se vai ler o texto na Bíblia física, se vai ler a Bíblia no texto virtual, ou se vai ler na projeção, você está escolhendo. A vida é feita de escolhas. Eu quero que você saiba o seguinte: você está hoje na condição que está porque fez escolhas atrás. Você chegou ao ponto que chegou porque escolheu alguns caminhos atrás. Às vezes, nós temos a tendência de terceirizar as escolhas erradas que nós fizemos. Hoje pela manhã, ressaltei na minha fala que a definição de sucesso não tem a ver com dinheiro. Uma pessoa endinheirada não é necessariamente uma pessoa de sucesso. Imagine alguém endinheirado, mas tendo um filho preso às drogas, um casamento desfeito, uma história de insatisfação, de traição. Ele tem dinheiro, mas não pode ser chamado uma pessoa de sucesso. Sucesso não tem a ver com dinheiro. Sucesso não tem a ver com os cursos que nós fizemos e que enfeitam com as nossas paredes, com os diplomas das universidades mais renomadas do país. Não é isso que é sucesso. Sucesso, preste bem atenção, tem a ver com o fato de você fazer escolhas certas em maior número do que escolhas erradas. Quem toma decisões certas em número maior das decisões erradas é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa fracassada é aquela que tomou decisões ou fez escolhas erradas em maior número do que as escolhas certas. Então, as escolhas que nós fizemos trouxeram cada um de nós ao ponto que nós estamos. Preste bem atenção. As escolhas que você fizer hoje haverão de levar você a um outro ponto.
Então não adianta terceirizar. O culpado é o outro, o culpado é minha família, o culpado é meu pai. Olhem, há um mecanismo no cenário evangélico muito estranho e equivocado que tem a ver com culpar o diabo. É a forma mais fácil de tirar a responsabilidade individual, é o diabo. O indivíduo faz escolhas equivocadas, despreza princípios bíblicos, não ouve a orientação dos pais, não ouve a orientação das pessoas que lhe amam, tomam decisões e, inevitavelmente, preste atenção, amigo, você toma a decisão, mas mais dia ou menos dia, a consequência vai chegar. Vai chegar. Quer ver um exemplo? Camarada fuma de forma terrível. Eu conheci aqui em Barra do Piraí, sim, pessoas assim. Se você é um fumante, eu disse no início que você vai sair daqui ou feliz ou aborrecido. Fazer o quê? O indivíduo fuma, acende um cigarro no outro. Se alguém fala com ele, ele não gosta. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Sim, você tem a liberdade de fazer o que quiser com a sua vida. Mas um dia a conta chega. Ela vai bater a sua porta, aquela dificuldade respiratória. E o indivíduo diz, eu estou com um problema no pulmão, e vai fazer lá todo o procedimento, e vem o resultado. Você está com o seu pulmão tomado, você está com câncer. Consequência, foi o diabo? Não foi o diabo. Por favor, você que está aqui, jovens que me ouvem nessa noite, que na sua juventude estão tomando decisões, as mais importantes que têm a ver com a vida espiritual, vida sentimental e vida profissional. Vida espiritual é a mais importante. Vida sentimental é a que vem logo depois, ou seja, com quem eu vou me casar. Há pessoas que estão fazendo um casamento errado, tomando decisões erradas, estragando o seu futuro porque estão olhando apenas no presente, fazendo decisões, tomando decisões, fazendo escolhas, mas a consequência vem. Consequência vem. Se você fizer escolhas erradas, ou se fez escolhas erradas, elas trouxeram você ao ponto que você está. Eu ouvi um preletor recentemente, ele disse assim, cada um tem a vida que merece. Você tem um marido que merece, tem a esposa que merece, você tem o que merece, porque você que escolheu. Forte isso, né? Você escolheu. Então você tem o que merece, você faz a escolha, e me ouça, por favor. Me ouça nessa noite. Meus irmãos, alguém disse que durante metade da vida, nós gastamos a saúde para adquirir dinheiro. E a outra metade, nós gastamos dinheiro para readquirir a saúde. E isso é escolha. Nessa noite, eu quero começar com esse texto bíblico. A Bíblia está repleta de situações que nos desafiam a uma escolha, a uma decisão. Decidir é escolher, escolher é decidir. Ninguém é forçado. Ninguém é forçado. Aliás, nas coisas espirituais, ninguém pode ser coagido. Não tem valor. Não tem valor se você vier trazer o seu dízimo, a sua oferta para pagar o terreno, mas vier com o coração pesado, resmungando. Eu lhe peço, por favor, não deposite seu recurso aqui, porque ele não é abençoado, não é fruto de uma decisão prazerosa, espontânea, e não do tipo de oferta de quem dá pensando, o meu vestido que eu ia comprar, mas aquela mudança que eu ia fazer na minha casa, ou aquela troca do carro que eu ia fazer, e vem com o coração, por favor, não traga, porque isso não tem efeito para Deus. No texto,
O Senhor Deus diz ao seu povo: eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha. Você escolhe. O Espírito Santo não força, ele persuade. Ele gera em nós uma percepção de urgência, de necessidade. Ele fala a nossa consciência e nos constrange amorosamente a tomarmos uma decisão. Mas ninguém é obrigado, ninguém é coagido. Assim diz o Senhor: ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe. Eu quero destacar na Bíblia algumas situações de escolhas equivocadas. Dia desse eu estava assistindo um documentário sobre os alpinistas que alcançaram o topo do monte mais alto do planeta, o Everest, mais de 8.000 metros de altitude. E a gente olha assim, 8.000 metros. Aí eu estava vendo lá de um alpinista que estava a 200 metros de chegar no topo. E há uma faixa chamada Zona da Morte. Aquela Zona da Morte, você tem de passar por ela num tempo certo, porque senão o indivíduo vai e não consegue voltar. Para você ter ideia, tem um lado do Everest chamado montanha ou lado da Bota Verde, mais ou menos isso. Essa identificação é de alguém que foi tentar conquistar, não conseguiu, ficou morto lá e não dá para trazer o corpo de volta. Eu fui ver a foto e você vê lá o camarada morto, congelado, com a sua bota verde. E o guia da base, olhando com binóculo, dizendo para o camarada: volta, volta. Ele estava na zona da morte, faltavam poucos metros para chegar ao topo, mas não dava, e dizia: volta. Só que naquela faixa chamada zona da morte, há um efeito pela altitude na mente da pessoa, e ela é impulsionada a avançar, ainda que em avançando ela vai se deparar com a morte. E lá de baixo a pessoa dizia: volta, volta. Mas ele: não, eu vou conquistar, eu vou conquistar. Ele estava fazendo uma escolha que ia levá-lo à morte, até que ele foi persuadido a voltar. Voltou com as consequências. Tirou a luva, os dedos congelaram, apodreceram, todos os dedos das mãos, das duas mãos foram amputados. Escolha. Caminho da vida ou caminho da morte, você vai escolher. Você que está aqui vai escolher. Eu estou seguro de que o Espírito Santo está gerando incômodo em alguns corações. Eu digo, incomoda mesmo, Senhor. Você pode dizer amém? Por exemplo, Judas escolheu trair Jesus. Ele não foi obrigado. Mateus capítulo de número 26, versos 14 a 16. Nós vamos ler vários textos bíblicos. Diz a palavra de Deus. Mateus 26, 14 a 16. Judas escolheu trair Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Ele escolheu trair Jesus. Você está entendendo essa ideia de escolha? Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim, eu não posso escolher pela minha esposa, nem ela por mim. É individual. Judas fez uma decisão, tomou uma decisão, fez uma escolha de trair Jesus. E você sabe como ele terminou. Herodes escolheu desprezar e escarnecer de Jesus. Lucas 23, verso 11. Lucas 23, verso 11. E Herodes, com os seus soldados, desprezou
escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Escolheu zombar de Jesus, escarnecer de Jesus. Domingo passado eu falava aqui sobre a volta de Cristo e citava o texto de Mateus 24, quando o Senhor Jesus, de forma absolutamente clara e inequívoca, diz que muitos serão perseguidos por causa do nome dele. A cultura de zombar do nome de Jesus vai se alastrando. Entenda que zombar do nome de Jesus é o primeiro passo para zombar daqueles que servem a pessoa de Jesus. Perseguir o nome de Jesus, escarnecer de Jesus, é o primeiro passo para escarnecer, perseguir e maltratar aqueles que servem a Jesus. Eu fazia referência aqui ao fato de que, lá na Europa, especialmente na Itália, o Senhor Jesus já tem sido retratado como um pedófilo. No Brasil, como homossexual. Parece-me que agora, no carnaval, uma escola de samba vai escrachar. Eu dizia aqui e repito, não faz sentido me desafiar a boicotar a escola de samba tal. Me ofende, porque eu não assisto isso. É a mesma coisa, vamos boicotar os filmes pornográficos. Alto lá, não vejo isso. Está entendendo? Herodes escolheu desprezar o nome de Jesus. Diz o texto, vestiu de uma roupa resplandecente, zombando, escarnecendo de Jesus. Nós vamos ver isso acontecer em proporções ainda maiores. Está escrito. Está escrito. O nome de Jesus há de ser objeto de escárnio, como já tem sido em muitos lugares. Está escrito. Mas isso também é escolha. Pilatos fez como muitos, escolheu nada fazer. Mateus capítulo 27, versos 22 a 24. Mateus capítulo 27, nós vamos ler na verdade do verso 23 e versículo 24, que dizem assim: Jesus estava perante Pilatos para que ele tomasse uma decisão. Jesus ou Barrabás? O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, olha a escolha dele, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Sabe o que é que Pilatos está fazendo? A responsabilidade não é minha, vocês é que estão escolhendo, a responsabilidade é de vocês. Terceirizar. Lavar as mãos é a ideia de quem pode, mas não faz. De quem tem a oportunidade de decidir, mas não decide. Lava as mãos. Lavar as mãos é o símbolo do indivíduo que recua, que se omite. Pilatos fez isso. Decisão. Quantas pessoas que entram nessa congregação, que ouvem a palavra, você não está numa igreja perfeita, uma igreja composta de pecadores, de gente que precisa todos os dias da graça renovada de Deus, a começar pelo seu pastor. Mas uma coisa é de absoluta segurança: desta tribuna emerge, brota, flui palavra de Deus. E tem de ser assim, não pode ser diferente. Pilatos escolheu lavar as mãos. Tem gente que está lavando as mãos. Há uma tradição que diz, isso não é bíblico, é tradição. Pilatos morreu louco pedindo água para lavar as mãos. Água para lavar as mãos. Escolha.
Você está me entendendo? Quantos estão entendendo? Eu não vou nem perguntar quantos aqui estão incomodados. Queira Deus que você esteja muito incomodado. Ou você vai sair daqui hoje feliz ou muito aborrecido. Mas a gente está tratando de coisas espirituais. Caminho da vida ou o caminho da morte? Qual é que você escolhe? Gente, isso é tão sério. Nessa semana passada, pregamos em 2 sepultamentos do esposo da querida irmã. E lá no sepultamento da irmã Aparecidinha, eu estava lá falando, pregando, poucas pessoas na capela, pregando, falando da urgência de aceitar a Cristo. Eu contei a experiência de alguém que me relatou, testemunhou um episódio em Volta Redonda, do camarada que estava lá dirigindo uma cerimônia fúnebre. E enquanto ele dirigia a cerimônia fúnebre, ele mesmo passou mal e caiu. O corpo que foi velado foi sepultado, e no dia seguinte era o corpo dele que estava sendo velado. E alguém disse assim: aconteceu aqui, pastor. Aconteceu aqui semana passada, alguém me contou lá. Eu disse: como assim? Depois a pessoa me disse. Eu estava aqui, velando o corpo do pai, quando uma senhora que passou a noite toda aqui na capela em Barra do Piraí, de repente começou a passar mal. Ele disse: eu estava aqui, ela morreu aqui. Caminho da vida, caminho da morte. Está me entendendo? Nossa vida é como um vapor. Coristas, eu lhes desafio a darem o melhor de vocês para Deus, porque a nossa vida é frágil demais. Brigamos por papel de bala, tolice. Caminho da vida, caminho da morte. Pilatos escolheu nada a fazer. O povo escolheu Barrabás, uma escolha. Mateus capítulo 27, versos 19 a 22. Mateus capítulo 27, 19 a 22. Lá estavam de um lado Jesus, de outro lado Barrabás. Diz assim a palavra de Deus: e estando ele assentado no tribunal, isto é, Pôncio Pilatos, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Interessante, Deus falou o coração da mulher de Pilatos em sonho. Eu tenho ouvido testemunhos de muçulmanos que estão se convertendo, estão sonhando com Jesus, estão se convertendo. Que coisa! Estão sonhando com Jesus, estão se rendendo a Cristo. Verso 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? Uma pergunta que exige uma resposta. E a resposta é decisão, escolha. Eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Escolha, caminho da vida, caminho da morte. Jesus representa o caminho da vida, Barrabás o caminho da morte. Jesus representa a vida eterna, Barrabás representa a morte eterna. Jesus representa o céu, Barrabás representa o inferno. Jesus Deus, Barrabás o diabo. Jesus salvação, Barrabás perdição. Jesus a vida, Barrabás a morte. Quem quereis vós que eu solte? E aquela multidão num coro macabro disse: queremos Barrabás. Que farei de Jesus? Está na Bíblia, Mateus 27. Que farei de Jesus chamado Cristo? Escolha, seja crucificado. Meus irmãos, não para aí. Um salteador escolheu crer. Crer é escolha.
Crer na Bíblia, preste bem atenção, não é saber da existência. Crer na Bíblia não é uma teoria que habita a mente. Crer na Bíblia não é algo meramente da razão. Crer na Bíblia tem a ver com compromisso, tem a ver com entrega. Tem a ver com vínculo. O texto de Lucas, capítulo 23, verso 39, que relata e desenha o momento em que Jesus está na cruz, tendo ao seu lado 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Ambos fizeram escolhas. O texto relata o salteador que escolheu não crer. E um dos malfeitores, estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Decidiu não crer. Não crer é escolha. Não entregar a vida a Jesus é escolha. Talvez eu foco naqueles que já têm ouvido a palavra há tanto tempo. Você está escolhendo ser apenas um simpático ao Evangelho. Mas eu quero dizer para você que na Escritura, o desafio não é para simpatia ao Evangelho, é para o compromisso. Um compromisso que se manifeste na identidade visual diante das pessoas. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Sabe o que é isso? Escolha. Escolha. Então o salteador escolheu não crer. Quantos estão comigo até aqui? Está dando para entender? Caminho da vida e caminho da morte. Caminho da salvação, caminho da perdição. Céu e inferno. Você escolhe, amigo. Você escolhe. Não tem a ver com o diabo. O que o diabo pode fazer é tirar a sua atenção, é ofuscar a sua mente, é fazer com que sai da boca do pregador, chegue torcido ao seu ouvido. Por isso que a igreja precisa orar. Quanto o pregador está pregando, a igreja deve interceder em espírito: Senhor, usa o pregador, porque o que o diabo pode fazer é torcer. Mas se você decidir, eu quero crer, sabe o que acontece? Toda a ação do maligno cai por terra. Então, escolher não crer é uma escolha. Caminho para o fim. Mas um outro salteador escolheu crer. Crer é uma escolha. Não crer também é uma escolha. Ainda no texto de Lucas, capítulo 23, verso 40 a 42, 40 a 42, a Bíblia diz assim. Está lá naquele relato da cruz. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. A ideia física que eu tenho desse relato, visto que Jesus estava ao meio, um salteador à direita, outro à esquerda, a ideia física que me vem é de um salteador olhando para Jesus, eu não sei se da direita ou da esquerda, dizendo assim: ei, se tu és o Filho de Deus, desce agora da cruz. E o outro da outra ponta, estendendo o pescoço, falando para o outro, passando por Jesus: se você não teme a Deus, nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse aí, talvez fazendo até assim, mas esse nenhum mal fez. E ele volta-se para Jesus e fez uma escolha, toma uma decisão. Olha a decisão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que é isso? O que é? O que é? Alguém o forçou? Ele sentiu o cheiro da morte, sua vida se esvaindo. Eu diria, irmãos, ele foi um privilegiado. Privilegiado. Sentia que a sua vida física estava chegando ao fim. E teve tempo. Teve tempo.
teve tempo. Jesus, lembra-te de mim. O verso seguinte, 43, vai nos dizer que Jesus diz assim: verdade, verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Escolhe. Penúltimo lugar. O texto de Atos, capítulo 17, nos fala de uma outra escolha. Paulo está pregando no Areópago. Areópago era o lugar onde os intelectuais, os filósofos se reuniam para debater questões filosóficas, religiosas, místicas, na cidade de Atenas. E Paulo tem o privilégio e a oportunidade de ir até o Areópago, sabedores de que ele era pregador de deuses estranhos, oferecem a ele a oportunidade de pregar. E Paulo, tomado de uma sabedoria extraordinária, ele começa o seu discurso dizendo assim: olha, eu andei pela cidade e vi que vocês são extremamente religiosos. A Grécia, de modo geral, muito religiosa, muito mística, com seu panteão, com várias divindades, com os seus vários heróis. E então Paulo diz assim: mas eu vi um altar vazio, com a inscrição ao Deus desconhecido. E Paulo então começa a falar do Deus desconhecido. Após falar do Deus que amou o mundo, que deu Jesus, que veio ao mundo, se tornou homem, que morreu na cruz, até aí eles conseguiam ouvir com atenção. Mas quando Paulo falou que Jesus ressuscitou, porque a ideia de ressurreição para o grego era algo absurdo. Como assim? Morreu e voltou a viver. E quando Paulo começou a falar da ressurreição, já não quiseram mais ouvir a pregação dele. E fizeram escolha. Lá no texto 32, a gente tem a escolha que alguns fizeram, e que talvez alguns aqui estejam fazendo, de adiar. Olha só. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Escarnecer o quê? O quê? Escolha. E outros diziam, quero chamar a sua atenção para essa outra escolha. Acerca disso, te ouviremos ainda outra vez. Você sabe o que essa escolha traduz? Mais tarde. Oh, senhoras e senhores, parece-me que essa é a escolha que muitos têm feito. Queira Deus que nessa noite você seja profundamente incomodado. Mais tarde, pastor, pregador, tudo que você falou é verdade. Olha, se você tem frequentado essa congregação por mais de 3 vezes, você já ouviu o suficiente para fazer uma escolha, mas ninguém vai forçá-lo. Acerca disso, te ouviremos ainda outra vez, ou seja, mais tarde. Adiar também é escolha, percebe? É uma daquelas mais de 1000 escolhas e decisões que nós fazemos durante o dia. Por fim, há uma outra escolha. É aquela que muitos fazem, que até creem, mas não querem assumir. E com esse texto bíblico, eu encerro a pregação dessa noite. João, capítulo 12. No Evangelho de João, capítulo 12, Jesus havia ressuscitado Lázaro, e a ressurreição de Lázaro se tornou algo notório, extraordinário. E a palavra de Deus no verso 42, muita gente foi até Jesus, e nós encontramos assim no verso 42 e 43, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam.
para não serem expulsos da sinagoga. No verso seguinte, que coisa! Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Escolha. Guarde isso. A vida é feita de escolhas. Você está aqui nesse ponto da sua vida porque fez escolhas atrás. Você vai chegar a algum outro ponto por conta das escolhas que fizer agora. Se você fizer boas escolhas, você vai chegar a um bom ponto. Mas se fizer escolhas equivocadas, não culpe ninguém, a não ser você mesmo, que talvez esteja se fazendo surdo para o que está sendo pregado, talvez se fazendo indiferente para as orientações das pessoas que de fato amam você, que de fato querem o seu bem, que de fato não querem que você sofra, mas a pessoa diz: não, eu quero fazer essa escolha, e vai. Você vai chegar a um ponto inevitável, e a escolha é de quem? De quem? Você não vai dizer sua, porque não é minha. Você tem que dizer assim: é minha, é sua. Está entendendo? Nessa noite, quero desafiar você a se posicionar. Queridos, toda escolha é decisão, e decisão é escolha, tem consequência. Tem consequência. Não pense que vai ser diferente com você, tem consequência. A minha oração sincera é que o Espírito Santo traduza essas palavras ao seu coração, lhe trazendo ao bom senso. Sucesso é quando a pessoa faz escolhas certas em maior número do que escolhas erradas. Fracasso é quando a pessoa faz escolhas erradas em maior número do que escolhas certas. E a escolha mais importante é essa: pôs diante de vós o caminho da vida, o caminho da morte. Você escolhe. Seguir a Jesus, entregar a vida a Jesus, o caminho da vida. Se comprometer com Jesus é caminho da vida, mas não fazê-lo é escolha da morte. É como um alpinista, muitos morreram lá, inclusive um brasileiro que ficou lá. A zona da morte, a altitude, compromete pela baixa oxigenação o raciocínio. Aquele indivíduo ainda teve tempo, mas ele insistia. O líder dizia: volta, volta, volta. E ele: não, eu vou 200 metros, eu vou chegar. Mas os 200 metros que exigiriam pelo menos 2, 3 horas escalando uma montanha perigosa, não eram 200 metros em linha reta no plano, era enfrentando penhasco, com risco de cair, com um frio extremo, com a capacidade de dificultar a respiração, mas ele queria seguir para a morte, e o líder dizia: volta, 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 volta. Ele conseguiu, mas o fato de ter demorado lhe custou, ou lhe fez perder parte de todos os dedos das suas mãos. Qual é a escolha que você faz nessa noite? Meu desafio é desafiar e conclamar você a escolher Jesus. Meu desafio é dizer para você, jovem, que aqui está fazendo escolhas
que vão lhe trazer consequências danosas. Queira Deus que o Espírito Santo faça sua ficha cair hoje. Amém, igreja? A minha oração é que nessa noite você escolha Jesus, mas você é livre para escolher o que você bem entender. Vamos curvar a nossa cabeça em oração. Senhor Deus, nós ministramos a Tua palavra na segurança de que ela é inspirada, é poderosa, é espada do Espírito. Quantos de nós estamos num ponto ruim porque fizemos escolhas equivocadas, mas ainda há tempo de nos levar a pontos melhores a partir das escolhas que viemos a fazer. E nessa noite eu peço ao Senhor que o Teu Espírito trabalhe muitos corações aqui, para que façam a escolha mais importante da vida. É aquela que tem a ver com a eternidade. Entregar a vida a Jesus. Talvez aqueles que até já o fizeram, mas ainda não o confessaram publicamente. Oro, Deus, para que em nome de Jesus isso aconteça nessa noite. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Cristo, escolher Jesus, eu quero fazer uma oração com você, lhe ajudando. Curve a sua cabeça. Faça suas estas palavras que eu vou pronunciar agora. Faça a minha oração para lhe ajudar a pedir a Jesus para entrar na sua vida. Então eu quero encorajá-lo a repetir comigo. Eu farei de forma pausada e serena, para que você faça esta oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu quero fazer a escolha certa. Eu quero o caminho da vida. Eu quero o perdão. Eu quero a salvação. Eu quero a vida eterna. Senhor Jesus, nesta hora, eu decido entregar ao Senhor o meu coração. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor me perdoa. Obrigado porque o Senhor me aceita. Eu entrego a Ti a minha vida. Toda a igreja orando. O Senhor orou comigo? Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? O Senhor orou comigo? Se você orou comigo e quer de fato entregar a sua vida a Cristo, eu quero lhe pedir que levante uma de suas mãos para que eu possa ver e orar por você. Alguém quer fazer isso aqui embaixo, lá na galeria, à minha direita, à esquerda, aqui no centro? Levante bem alto a sua mão. Pastor, eu orei com você. Eu quero hoje confessar Jesus. Eu escolho hoje Jesus na minha vida. Alguém quer fazer isso? Se houver alguém aqui nesse auditório, levante corajosamente a sua mão. Alguém nesse auditório? Alguém? Lá em cima, aquele moço. Deus te abençoe. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Nós vamos ficar em pé nessa hora, irmãos meus.
Nós vamos cantar louvor já propriamente escolhido para essa ocasião. Eu quero convidar todos que desejam hoje fazer a escolha da vida. Talvez você que já fez a sua decisão, mas ainda não a tornou pública. Eu quero orar com você. Enquanto nós cantamos, quero me encorajar a vir aqui à frente. Quem sabe alguém que quer hoje tomar a decisão: pastor, eu quero me batizar, eu já aceitei a Cristo, quero dar um testemunho público de fé em Jesus Cristo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente enquanto cantamos. Tudo está em ti. Eu te vou caminhar. Tu és a direção. Tu só me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Preparado pra
celebração nesta noite, pelo privilégio, oportunidade e liberdade de pregar a tua palavra. Eu oro para que ela continue operando nos corações. O Espírito Santo use cada palavra pronunciada para gerar consciência, levando-nos à experiência contigo. Coloca cada pessoa aqui diante do teu trono. O nome do Senhor repousa sobre a vida de cada um. Eu oro para que o Senhor nos ajude nas decisões e escolhas que fazemos durante os nossos dias. Queremos ter sucesso, queremos tomar decisões acertadas em maior número do que as decisões equivocadas. Eu sou a tua igreja. Obrigado por mais um ano de vida que me concede. Obrigado por minha família. Obrigado pela igreja que o Senhor nos tem dado o privilégio de liderar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E agora vamos para os nossos lares. O Senhor nos guarde. Só possa guardar Reuel, Marisa e Olívia na viagem que estão fazendo de retorno à Barra do Piraí. Possam chegar bem, em segurança à sua casa. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo conosco seja, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. E amém. Quero pedir a vocês, por gentileza, acompanhem-nos para uma palavra de boas-vindas. Você vai se voltar, a pessoa que está ao seu lado vai dizer uma boa semana.